Boa noite a todos, né? O pessoal foi entrando aí, vai ter a nossa aula. Vamos para a nossa aula da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Bom, na aula passada, pessoal, eu estava falando daquela certificação. Então, o Inmetro faz uma certificação para os aparelhos individuais, né? Então, é aquele selo de eficiência do Inmetro, né? Que todo aparelho eletrodoméstico tem, inclusive até os automóveis também tem, né? E para sistemas individuais, né? Sistemas aí dotados, né? Sistemas especiais aí, residenciais, a gente tem, ou não só residenciais, mas comercial ali, serviço e público. A gente tem aí o RTQC, né, que é os requisitos técnicos da qualidade em edificações comerciais, serviços e públicos, né? É o PBE Edifica. É, nesse manual, pessoal, eu consigo estabelecer ali parâmetros, critérios para eu poder receber o meu prédio aquela certificaçãozinha do Inmetro como eficiente energeticamente. E por incrível que pareça, um prédio que é eficiente energeticamente é aquele o qual usa o menos possível o ar-condicionado, onde eu privilegio a ventilação natural e a questão ali do conforto térmico com alguns artifícios, como utilização de sombra, sombreamento, arborização, né, enfim, todos os critérios que a gente tem no RTQC. É um manual totalmente gratuito, ó, esse daí tem 203 páginas, então ele dá todas aí as definições, é uma grande norma mesmo, né? E ele baliza em três fatores, né? Em três sistemas, que é a envoltória, né? Que é a parte do prédio em si, a parte de iluminação e o próprio sistema de ar-condicionado, né? Então, eles vão ser reunidos em uma equação geral de classificação. A partir dele, né, seu prédio é classificado em A, B, C, D, E, sendo o A o mais eficiente e o E o menos eficiente, né? Claro, você não vai, você tem que fazer as considerações corretas, né? Você vai fazer os cálculos e vai submeter ele para o Inmetro. Essa submissão, essa parte burocrática, é feito pelo RACC, né? Bom, então, como eu falei, né, pessoal, o sistema central não tem como a gente falar qual que é mais eficiente ou menos eficiente, que ele é de projeto, ele é único, né? Então, tem sistemas dotados, tem considerações diferentes, então não tem como, você não tem um parâmetro de comparação igual, por exemplo, nos aparelhos, dá para você comparar um aparelho com o outro, né? No sistema dotado centralizado é mais difícil, né? Até porque os prédios têm tamanhos diferentes, tem condições diferentes, né? Tem climas diferentes, né? Então, tudo, né? Por isso que utiliza o RTQC, porque são vários fatores ali, são vários fatores a serem considerados no cálculo, né, do meu RTQC na eficiência do meu prédio. Bom, então, por exemplo, o RTQC ele vai apresentar essas tabelas com as espessuras mínimas para isolamento de tubulação para sistemas de aquecimento e refrigeração. Então, ela é baseada em considerações de eficiência energética. E também a questão de segurança quando a temperatura superficial da tubulação, e se eu estiver lidando, por exemplo, com aquecimento, né? Bom, e então, pessoal, para eu poder classificar o nível de eficiência, o que que é necessário? Que os edifícios condicionados artificialmente tenham um sistema de ar-condicionado com eficiência conhecida. Então, sistemas de ar-condicionado são tratados de dois modos distintos da ETQC. Dependendo se esses condicionadores, então, são avaliados pelo PBE ou não. Principalmente, necessariamente, você tem que ter um aparelho avaliado ou não. Porque se ele for único, né, sistema adotado, pode ser que seu sistema adotado, por exemplo, seja lá uns split, drywall, ou piso-teto, ou cassete 4 vias, de uma marca conhecida. Porém, se for só com as grelhas de insuflamento, aí não, né? Aí não tem como você avaliar. Não tem como você colocar a etiqueta numa grelha de insuflamento. Então você vai avaliar o seu prédio como um todo. Bom,
Então, pessoal, esse sistema também do RTQC, você não necessariamente precisa avaliar todo o seu empreendimento, né? Ou seja, todo o seu prédio. Você pode avaliar partes específicas que você queira. Por exemplo, se é um prédio, você não precisa avaliar todo ele. Você pode avaliar, por exemplo, algumas áreas, por exemplo, hall de entrada, salão de festa, salão de jogos, sei lá, qualquer uma parte de área comum aí, de uso comum, por exemplo, do prédio, né? Você fala, é uma... Isso aí, pessoal, apesar de pensar, é capricho, é uma coisa assim, que demanda tempo, ou, sei lá, um mero capricho mesmo, mas acaba que se seu prédio tem essa certificação, dá para entender ali que o pessoal que está fazendo o prédio, ou quem está fazendo o projeto, pense também nessa questão da eficiência energética. De certa forma, pensa até do ponto de vista aí, ambiental, nessa questão ali de consumo, né? Então, se você está privilegiando ali o uso do ar natural sem usar o ar-condicionado, mas por que se eu contratei o cara para ter o ar-condicionado, mas você fala assim, quanto menos usar, melhor, ué. Se sua casa é naturalmente arejada, pô, isso é um ponto positivo. É muito bom, quer dizer que sua casa já foi construída pensando nessa questão do conforto térmico, sem necessidade de um ar-condicionado. O ar-condicionado, vamos dizer, ele só vai, vamos dizer, atuar em coisa mais específica, pontual, né? Até porque pensa, né, pessoal, se você não faz o prédio não pensando muito nisso, você fala, vou tacar ar-condicionado, pensa o gasto energético. Principalmente se for um prédio, né? Vamos supor um prédio residencial, as áreas comuns lá, quente pra caramba, tem que ficar ligando direto o ar-condicionado. A energia do prédio, né, da área comum, sobe lá em cima. O que que isso vai refletir? Condomínio mais caro. Fala, poxa, condomínio alto, né? Era para ser isso tudo, né? Aí começa a se olhar, mas, né? Até porque quando a gente mora em prédio, a gente só pensa no nosso, né, pessoal. A gente tem que pensar na área comum também, né? Como se fosse uma espécie de cidade, mini cidade. Todos participam em comum ali, o rateio dos gastos são iguais, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então por isso que é bom, não é capricho, não é coisa assim de frescura. Se você pensar isso, a eficiência energética, pessoal, é menos custo. Ainda mais hoje, né? E não é um problema, não é um problema só do Brasil, né, no mundo inteiro. A questão energética hoje é muito cara, né? Energia hoje, você vê que os países aí estão tentando ser não, praticamente como se fosse uma corrida do petróleo, mas é uma corrida energética mesmo, para os países meio que tentarem ser autossuficientes de energia, não depender de uma energia de outro país, né? Até por uma questão mesmo, a gente está vendo aí na guerra da Ucrânia, né? Como ali na Europa não pensou muito numa transição energética, ficou muito dependente, por exemplo, do gás russo. Aí, como teve a guerra, né, Putin, não, vou interromper, já que vocês estão rompendo comigo, eu interrompo o fornecimento de gás natural. A Europa ficou, poxa, e agora, o que a gente vai fazer? Bom, não pensou, desativou as usinas nucleares, né? Então, por mais, pessoal, que tenha geração de energia com poluição, mas é geração de energia. Você tem que se pensar ainda na geração de energia como autossuficiente, que é uma coisa que a, a demanda por falta de energia, né? A corrida energética é uma coisa no mundo inteiro. Então, quanto menos a gente usar uma eficiência, melhor, né? É menos custo, é menos gasto, né? Bom, pessoal, então, por exemplo, ó, então uma área em comum tem que ser uma área maior do que 500 metros quadrados e também a classificação do sistema de ar-condicionado da mesma forma que permite classificações parciais, como falei. Não precisa ser no prédio todo, pode ter em áreas de interesse. E se a carga térmica de pico da edificação for superior a 350 quilowatts ou 100 toneladas de refrigerante, então meu sistema compensa ser central, né? A não ser que você comprove que os sistemas individuais apresentam menor custo, que isso é muito pouco provável que aconteça. Então, por exemplo, você pode apresentar um memorial de cálculo de simultaneidade, considerando o sistema centralizado como sistema, vamos dizer assim, pulverizado, né? Qual que você vai gastar menos? Você vai fazer
um projeto dotado ou um projeto simplesmente instalação, praticamente mão de obra de instalação de aparelhos individualizados, né? Bom, pessoal, então no site do Inmetro eu consigo, né, achar essas tabelas atualizadas com as classes de eficiências, né? Então, por exemplo, o condicionador do tipo janela e split, né, através ali do PBE. Né, o sistema de condicionamento central do tipo VRF, resfriador de líquido, condensador e torre de resfriamento, né? E o RTQC também vai especificar uma série de itens para o sistema de condicionamento de ar que não é regulamentado pelo Inmetro. Então, o Inmetro lida com esses aparelhos. O RTQC, o que ele vai considerar? Cálculo de carga térmica, controle de temperatura por zona, sistema de desligamento automático, isolamento de zonas, controle de dimensionamento do sistema de ventilação, dos sistemas hidráulicos de rejeição de calor, né? Então, né, que o RTQC contempla aí. Bom, e fiz os meus cálculos, vou fazer a submissão por Inmetro. Aí eu vou precisar desse formulário aí, que é fornecido pelo RACC. O que é isso? São os requisitos de avaliação da conformidade para eficiência energética de edificação. Aí é quando você submete os seus cálculos e o Inmetro vai fazer ali a sua auditoria, né? Vamos dizer, ele vai fazer uma avaliação de conformidade, né? Dependendo, ele pode rejeitar para você rever cálculos, ou no final ele vai te dar ali uma etiqueta com a classificação final, né? Do seu avaliação do seu empreendimento. Então, ele vai falar os mecanismos de avaliação da conformidade, os requisitos gerais, o processo de avaliação da conformidade, tratamento de reclamações, o ENCE, né, que é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, a autorização para o uso da ENCE, responsabilidades e obrigações, perfil e atribuições do inspetor de edificações do organismo de inspeção acreditado, e o formulário de solicitação de etiquetagem, bem como suas instruções de preenchimento. Então tá aqui, pessoal, ó, justamente, ó, o RACC, ó, que é disposto aí pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, né, que é do INMET. Aí tá justamente os anexos, ó, do RACC, ó. Então, todos os documentos complementares, né, os requisitos, tal. E aqui no final, ó, tá vendo o formulário de solicitação de etiquetagem? Quando você vai submeter os seus cálculos, você tem que preencher esses formulários. É a parte burocrática mesmo, né? Então, tem até instruções de preenchimento, tá vendo? É o termo de compromisso, ó. Então, aqui é o termo de ciência sobre o entorno, tá vendo? Então, tem que ser muito bem detalhado, tá vendo? Ó, quadro de resumo, ó, tá vendo que é formato doc, JPEG, que é fotografias, memorial, e até os projetos, ó, que aí são no formatos do AutoCAD ali de desenho, né? De desenho técnico, tá vendo? O projeto luminotécnico, hidrossanitário. Então, tá vendo que é uma coisa extremamente bem documentada, pessoal. Então, não é, apesar de ser, de entregar a certificação, ela não é tão simples. É preciso cumprir essas exigências. Bom, aí tá vendo? Aí no final você recebe lá o ENC, né, que é a etiqueta, tá vendo? A parte da envoltória, iluminação, condicionamento de ar, tá vendo? A parte envoltória, tá vendo? Então aqui eu tenho alguns, ó. Então eu tenho predicações condicionadas naturalmente, artificialmente, para aquecimento de água e circuitos elétricos, esse aqui para reaquecimento de água, tá vendo? Eu tenho para... Então tá aí, pessoal. Então, continuando aí, a gente vai falar agora do cálculo da carga térmica, né? Ah, lá no módulo básico, pessoal, a gente viu lá na UC de Fundamentos e até na Refrigeração e Climatização Residencial, no Fundamentos não, mas na Refrigeração e Climatização Residencial, a gente viu um cálculo de carga térmica pela norma 5858. É uma norma antiga, pessoal, ela é de 1983. Então, é uma norma bem antiga. Ela
pode ser considerada aí, ela pode ser considerada ah, uma, como é que fala, uma aproximação ali razoável, não tem problema. Só que a gente vai ter agora uma norma uma norma um pouquinho mais rígida, um pouco mais exata, né? Um pouco mais rigorosa, que é a 16401, né? E a carga térmica, a gente sabe, né, pessoal, é a quantidade de calor que eu preciso retirar daquele ambiente para eu poder atingir o conforto térmico. Então, a gente leva em consideração aqueles fatores que a gente viu, por exemplo, lá no C, que é o quê? É a transmissão de calor, né, que não é o calor de radiação, que vai transmitindo pelas janelas, pelas portas, pelas paredes, por pessoas, por, por aparelhos, né, elétricos, eletrônicos, enfim, por vários fatores lá que a gente tem, né? E a norma 16401, pessoal, ela vai dar um valor um pouco mais assertivo, só que ela vai ser uma norma agora um pouco mais complexa, que é a 5858. A 5858 ela trabalha muito com fatores, dá muita aproximação, né? Então, essa norma 16401, ela tem três partes, por isso que tem esse traço 1. Tá? Tem um traço 1, traço 2, traço 3, que é a primeira, segunda e terceira parte. Bom, então, pessoal, quando eu calculo carga térmica, é expressa em watts, mas depois a gente tem que calcular para BTU, fazer uma conversão, né? E também a vazão de ar em litros por segundo, né? Por ar padrão. E além disso, a gente tem o zoneamento, né? Que é as zonas térmicas, a envoltória, que é a temperatura interna e a externa, mais uma radiação, né? Já que a gente está lidando com radiação solar. As fontes internas de calor, que é sensível e latente, pessoas, né? Então, capacidade máxima em mínima para ocupar um recinto, as fontes de calor e umidade, então, tudo aquilo que gera calor e umidade, que é carga térmica, eu preciso retirar, né? Então, iluminação, motor elétrico, equipamento, escritório, infiltração, né? Seja por frestas, portas e aberturas. Bom, pessoal, então a norma, a primeira parcela que a gente tem é a carga térmica em vazão de ar exterior. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: o que é o ar-condicionado? É um lugar que tem que ser fechado, hermético, e o ar eu preciso respirar. Só que uma coisa, um detalhe que a gente precisa perceber é o que esse ar, pessoal, eu não renovo esse ar, o que acontece? Eu vou aumentar a saturação dele de CO2. Então vai começar o ar a ficar com mais concentração de CO2 e menos O2, até porque eu não estou renovando esse ar, e que é a tendência quando a gente concentra CO2 no nosso corpo, a gente tende a cair no sono. Tanto que não é quando a gente está dirigindo o carro à noite, e a gente liga aquela circulação de ar, ou seja, a gente está fechando a captação externa de ar do carro, só que a gente está recirculando o ar ali. Então, aquele ar vai respirando, a gente vai saturando, né, de CO2, aumentando a concentração. Por isso que dá aquela sonolência, quando a gente vê, a gente está dormindo. Por isso que o recomendado é, à noite, tirar essa circulação, essa recirculação. Você retira para o quê? Renovar o ar. Só que quando eu renovo esse ar, pessoal, esse ar ele vai ter também uma temperatura que vai estar maior que a temperatura interna e também uma umidade. Então, preciso retirar a umidade e também resfriá-lo. Então, por isso que eu tenho que considerar essa vazão de ar exterior. E como é que é calculado? Então, a gente primeiro tem que achar a vazão de ar por essa forma. Então, a vazão de ar exterior é dado pela vazão eficaz de ar exterior, que é em litros por segundo, dividido pela eficiência da distribuição de ar no ambiente, que é a partir de uma tabela. Então, esse valor é tabelado conforme consideração. E essa vazão eficaz, pessoal, é dada ainda por uma outra fórmula, que é essa daqui, ó, PZ vezes FP mais AZ vezes FA. O que é cada um desses termos aqui? Então, PZ é o número máximo de pessoas no ambiente climatizado, conforme consideração. Aí esse FP é vazão por pessoas em litros por segundo. Então, esse fator depende daqui do PZ. O AZ é a área útil ocupada pelas pessoas em metros quadrados. Essa área útil, pessoal, pode ser uma coisa que já é calculada ou você pode ir por estimativas. A própria norma pode falar, cada pessoa normalmente, sei lá, ocupa
a 1,5 metros quadrados, é uma posição, né? E esse fator por área útil ocupada, que é em litros por segundo metro quadrado. Então, a tabela vazão mínima eficaz para ar já exterior para ventilação apresentada a seguir, vai ter alguns valores de FA e FP. Então, tá aqui, ó. Então, aqui, ó, depende do local. Então, por exemplo, legislativo, plenário, vendo o número de pessoas por metro quadrado, se é 50, 100, né? Então, eu vou ter um FP e um FA. Nível 1, nível 2 e nível 3. Então, tudo depende de considerações de projeto. E esse outro aqui é justamente a eficiência da distribuição de ar, que é o EZ, né? Que está justamente aqui, ó. A insuflação de ar pelo forro, retorno pelo piso, de ar quente pelo forro, 8 graus acima, então cada um vai ter uma eficiência correspondente. Bom, então, pessoal, a partir dessa vazão eficaz, a partir desse cálculo e achando a vazão, agora vou calcular o calor. Aí o calor eu vou usar de dois, né? Eu vou ter dois fatores, o QVS e o QVL. O QVS é o calor sensível e o QVL é o de calor latente. Um vai associar a temperatura, que é a diferença da temperatura externa com a interna, e a outra vai ser relativa à umidade, né? Não tem que considerar que o meu ar tem uma temperatura e uma umidade, então por isso que eu considero aqui os dois tipos de calor. Então, o de calor sensível é 1,23 vezes VS, que eu calculei, vezes a diferença de temperatura interna e externa, e o outro aqui é 3.000, uma constante, vezes VS que eu calculei, vezes a umidade. Aí a umidade externa menos a umidade interna. Vou tomar uma água aqui, rapidinho. Bom, então, pessoal, a outra carga térmica que a gente tem é as pessoas. Bom, as pessoas também, pessoal, irradiam também calor, ou seja, temperatura, e também calor latente. Por exemplo, se eu estou parado aqui, eu não vou suar. Se eu não suo, eu não vou emitir, no caso, água, não vou evaporar água. Agora, se eu estiver fazendo uma atividade física mais intensa, estiver movimentando mais, vou tender, vou tender a suar, eu vou ter sudorese. Aí seria a água, calor latente que vai surgindo aí para poder ser retirado do ambiente. Bom, então, pessoal, então, como a gente está vendo aqui, né, a umidade do ar é um vapor superaquecido. Então, aumentar a umidade é aumentar então a carga de calor latente. Então, a mistura de ar e vapor do recinto ela vai ser conduzida ao evaporador e gera essa queda de entalpia. Então, consequentemente, o calor sensível diminui, parte do vapor então se condensa e acarretando a redução de umidade. Então, o ar retorna ao local resfriado e desumidificado. É basicamente o que acontece no nosso ar condicionado, né? Então, por exemplo, o valor médio do calor latente de vaporização para o vapor superaquecido, ele vai ser de 583 quilocalorias por hora por quilo de vapor condensado. Então, para saber essa quantidade de calor latente a ser retirado do ar, que passa pelo evaporador, para que haja condensação da umidade, multiplica essa massa do ar por esse valor médio, onde eu realizo os devidos ajustes. Então, pessoal, como eu falei, o ser humano, a gente, né, nós seres humanos, emitimos calor sensível e latente, que depende da situação, né? Que é, por exemplo, né, a gente tem que lembrar que nossa temperatura corpórea é de 37 graus. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma atividade intensa,
a tendência do nosso corpo, a temperatura é aumentar. Então, para regular esses 37 graus, não aumentar, não extrapolar, para a gente não ter febre, então o nosso corpo o que que faz? Sua, né? Nosso corpo expulsa água, né? Expulsa não só o calor também, mas a água, né? A gente joga água para poder garantir a nossa temperatura interna constante. Então, isso aí é o calor das pessoas. Bom, então aí a gente vai ter uma lógica, né? Se a temperatura exterior é inferior, então, por exemplo, se eu estou frio, né? Por exemplo, se eu estou no ambiente de frio, o que que acontece? O calor não vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, ou seja, o calor que está no nosso corpo tende a sair. Aí começa o efeito contrário, né? A nossa temperatura do corpo diminui e a gente vai ter hipotermia. Então, o que que o nosso corpo faz? Faz a estricção, né? A gente fica arrepiado, né? De dar aquele arrepio, a gente encolhe, né? A gente fica encolhido, que é para diminuir a área de contato de calor. Então, por isso a gente usa roupa fria, né? E roupa com isolante térmico, né? Que evita do calor sair do nosso corpo. Aí essa transferência de calor, ela é sensível, né? Ou seja, não tenho saída de água, né? Ou seja, não tem umidade presente ali. Bom, a norma, pessoal, 16401, ela vai fornecer essa tabela aí, que é o calor sensível e latente liberado por uma pessoa. É valor típico, pessoal, não são valores estimados, até porque não tem como você ficar. Cada pessoa, claro, tem um jeito, né? Tem uma. Claro, a anatomia é a mesma, né? Mas tem pessoas que suam mais, pessoas que suam menos, né? Até porque a questão do próprio clima, né, climatização, ela é subjetiva. Então, tem pessoa que se sente confortável com 22 graus, tem pessoa que se sente mais à vontade com 16. Então, é totalmente subjetivo, né? Então, aqui nessa tabela, tem, por exemplo, uma atividade. Você está sentado no teatro durante o período da manhã, você vai ter um calor, né? Tanto para homem é típico e para calor sensível e latente. Se for à noite é um. Sentado, trabalho leve, como, por exemplo, igual eu estou aqui, sentado, só estou gesticulando aqui, eu não vou suar. Então, por exemplo, eu tenho esse calor ali emitido por mim, né? E tem várias pessoas aqui, você faz uma multiplicação. Você vai ter uma atividade moderada, talvez uma atividade que o pessoal se movimenta com certa intensidade, também vai ter um outro valor. Ou se é, por exemplo, um shopping, né? Por exemplo, loja de shopping, o pessoal caminha bastante, vai para um lado, vai para o outro, aí vai ter um outro valor, né? Eu tenho esse valor aí para carga devido à pessoa. Eu também vou ter, pessoal, a carga térmica em razão de paredes, teto e piso. A gente chama de envoltório, o torno do nosso empreendimento. Então, é aquele calor que atravessa nossas paredes. Bom, então, pessoal, vai depender da orientação da fachada. Lembra que a gente calculava lá naquela norma 5858 as paredes de orientação norte, leste e oeste? A gente não considerava as paredes sul, né? Então, a gente não considerava a parede sul. Só a norte e sul, leste e oeste. Agora, se tiver as outras da Rosa dos Ventos, são parede nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste, aí sim. Agora, a sul, totalmente sul, a gente não considera. E aqui a gente tem um diferencial de temperatura para determinadas faixas do dia, tá vendo? Tanto vou dizer, as três direções, mais o forro, né? Aí a gente vai ter um delta T que a gente soma a gente tem a temperatura final menos a inicial mais um delta T, né? Que é dado por essa fórmula aqui, ó. Então é a área, né? A área envoltória, então a área da parede só lembrando, pessoal, essa aqui não é uma parcela única. Para cada parede eu tenho que calcular uma dessa daqui, ó. Tá vendo? Então, para cada parcela eu tenho que calcular. Tenho que calcular a área, tenho que calcular o coeficiente global de transmissão de calor, temperatura externa, temperatura interna, diferencial de temperatura, em função da orientação das paredes, né? Que é essa daqui. Então, vai ser a carga térmica ali, ela vai ser um das maiores valores, vai ser essa daqui, né? Bom, e aquele coeficiente U, pessoal, que é o coeficiente global,
a gente mede a temperatura do ar em ambos os lados da superfície. Então, é o fluxo de calor por hora através de 1 m² de superfície, quando a diferença é de 1 °C, né? Então, para cada tipo de parede, ó, então, por exemplo, ó, pessoal, então, considerando aquelas camadas típicas de alvenaria, né? Então, por exemplo, parede de tijolo com 6 furos quadrados, a dimensão do tijolo, a espessura de argamassa, tentado de esboço e a espessura da parede total, ó, 19. For de 20 centímetros, 24, 25, ó, tá vendo? Cada um eu vou ter um coeficiente global de transmissão de calor. E o mesmo vale para o teto, ó, cobertura de telha com fibrocimento, telha e madeira, né? Telha e concreto, fibrocimento, tá vendo? Então eu vou ter para cada parede, então vai depender de qual da alvenaria. E se eu estiver usando também outros materiais, então, por exemplo, um poliuretano, mesmo que a gente usa, por exemplo, para refrigeração comercial, né, ou industrial, também tem que ser considerado nos nossos cálculos aqui. Aí vão, talvez, então, até melhore, né, uma vez que eu estou isolando termicamente, né. Até porque não é costume nosso aqui no Brasil utilizar essa espuma. Você vê essa utilização muito nos Estados Unidos. Né, nem tanto na época do calor, mas na época do frio, né? Como a predominância do país lá é frio, se utiliza aquele isolante mais para isolar do frio do que do próprio calor, né? É, bom, pessoal, e também a gente vai ter a carga térmica devido a equipamentos. Então, os equipamentos também, né, pessoal, geram calor, né, dissipam calor, né? Então, toda eletricidade, né, o efeito Joule ali, eletricidade correndo em um circuito, em um condutor, gera calor, não tem como. Esse calor também deve ser considerado para efeito de cálculo de carga térmica. Só que não tem como, pessoal, a gente assumir a potência nominal de impressoras, copiadoras e os aparelhos em si. A gente faz ali uma aproximação, eu vou dizer grosseira, mas é uma aproximação. Por exemplo, o computador ele tem a fonte dele lá sei lá, 700 watts. Não necessariamente, pessoal, 700 watts que ele dissipa de calor, é 700 watts de consumo para ele poder fazer sua função básica ali. Mas não é 700 watts que ele dissipa de calor, né? Então não tem como a gente mensurar. Por isso que aí fala, não tem como a gente calcular com exatidão a potência desses aparelhos. A gente faz uma estimativa grosseira mesmo, é uma aproximação. Por exemplo, a luz de LED. Pô, mas a luz de LED, ela economiza bastante energia, ela é econômica, né? Ela consome menos corrente, porém ela brilha mais, ela dissipa mais calor, ou seja, aquela energia que ela funciona não é a mesma que ela dissipa de calor. Fala, bom, mas é estranho, mas já que ela consome menos, mas ela não consome menos corrente, pessoal, não quer dizer que ela não dissipe menos calor. Por isso que a gente tem que levar isso em consideração. Por isso que também, pessoal, a própria norma vai fazer também um levantamento ali de média, também uma aproximação aí, aí é extrapolando dados, né? Por exemplo, de computadores e monitores. Então, ali, se eu quiser um valor médio, com um fator de segurança médio ou alto, eu vou ter ali, né? Então, se eu quiser um cenário mais pessimista, eu vou pegar ali que o computador consome 75 watts. O monitor aí é grande, 80 watts. Vou extrapolar, sei lá, meu monitor é de 50 polegadas. Então, eu vou utilizar aí uma potência alta. Tá? A outra carga térmica que a gente tem, pessoal, é devido à iluminação, né? Opa, a iluminação também dissipa energia. Então, também é energia que eu preciso para remover do meu recinto. Então, por exemplo, hoje a gente utiliza, né? Mas depois das lâmpadas incandescentes, eu utilizava as lâmpadas fluorescentes, né? Então, as lâmpadas fluorescentes, para elas funcionarem, elas precisam de um outro equipamento, chamado de reator. Esse reator, ele também gera uma energia ali, gera um calor que precisa ser retirado. Então, nesse reator, você aumenta mais 20% de carga, né?
se eu tiver um reator duplo e de alto fator de potência, né? E aqui, pessoal, eu tenho também as taxas típicas de dissipação de calor pela iluminação. E também ali a norma vai falar, ó, tantos watts por metro quadrado de iluminação. Também é um valor estimado. E aqui eu vou ter, ó, o fator, ó, por exemplo, se é uma lâmpada incandescente ou se é uma lâmpada fluorescente, que é a potência das lâmpadas. Aqui no caso eu tenho do reator vezes fator de 0,86. Tá vendo? Ó? Então aqui para cada local, ó, por exemplo, cinema de teatro, tribuna, plateia, sala de espera, tá lá, o tipo de iluminação e a potência, e o nível de iluminação e a potência de cada um. Bom, e o outro fator de carga térmica também que a gente precisa considerar, pessoal, é a infiltração de ar externo. Aí é por portas e janelas, né? Que também adiciona carga térmica sensível e latente. A gente não pode confundir com o ar de vazão de ar exterior, que é aquele ar de renovação que é necessário, né, para manter qualidade do ar no meu ambiente, né? Bom, então essa infiltração é a vazão de ar externo que penetra a edificação através das portas do perímetro do ambiente e pelas frestas, né, sendo provocada pelos ventos e diferentes pressões. Bom, e como é que eu faço então para evitar a infiltração de ar externo? Lembrando, pessoal, que não é impossível nesse ponto de vista. Um pouco de ar vai sempre filtrar. Então, qual que é os recursos que a gente tem? A gente pode utilizar a cortina de ar. Então, já viu que naquelas portas automáticas, você vê que no ventilador que sopra para baixo, é uma cortina de ar que evita, então, que aquele ar climatizado saia para fora e que o ar externo entre por recinto. Claro, vai entrar um pouco, um vai sair, o outro vai entrar, não tem jeito. Mas ele evita, né, essa saída ali do ar. O outro recurso também, pessoal, é fazer com que o meu ambiente tenha uma pressão interna ligeiramente maior do que a área externa. Então, fazendo a pressão aqui maior, a tendência é que o ar aqui de dentro vá para fora, mas que o ar interno não venha para dentro, o ar externo não venha para dentro do meu recinto, devido a essa pressão. Então, evita de entrar. Então, alguns ambientes vão utilizar desse artifício. E para dimensionar as redes dos dutos, né? Então, se eu estiver lidando com um sistema dutado, aí eu vou precisar fazer um projeto, né? Vai depender de localização. Aí eu vou ter que fazer um cálculo lá eu preciso saber, por exemplo, a insuflação, a vazão, da vazão eu saber a perda de carga, né? Então, aí vão ser os conhecimentos lá de mecânica dos fluidos, né? Para fazer, então, saber qual que é a vazão de saída, de entrada, né, as bocas de insuflamento, as bocas de retorno, então, isso eu tenho que levar em consideração aí, né? Trecho reto de duto, curvas, né? Então, isso aí eu tenho que levar em consideração para fazer o cálculo do duto. Bom, e como é que eu calculo então essa carga térmica devido à infiltração de ar externo? Para calcular, eu tenho esses dutos, né? Então tem aí, ó, para cada duto lá uma chapa metálica não isolada. Geralmente os dutos, pessoal, não vão ser isolados, né? Pode ser que alguns sejam isolados, utilizam uma manta de isolante térmico, mas boa parte não, porque elas vão estar dentro da laje, né? Essas lajes já vão estar dentro de um concreto, raramente eles vão ser isolantes, só se estiver no lugar de geração de calor. Por exemplo, cozinha industrial. Por exemplo, vai ter área do shopping, lá, por exemplo, área de alimentação, aí o sistema de climatização vai precisar ser isolado. É uma área afastada, que não tem geração de calor, então áreas de shopping que, vamos dizer assim, mais afastadas de área de alimentação, que não gera calor, você não tem necessidade de isolar, né? A não ser que esteja exposto ao tempo, aí você vai precisar isolar para manter ali, né, o frio dentro do duto, né? Bom, pessoal, e por fim, então, essa carga térmica devido aos dutos, aí eu vou ter a área do duto exposta ao calor, né? Então seria
as faces expostas aqui, então seria a área lateral do duto. Geralmente os dutos são ou retangulares ou quadrados, mais retangulares, né? É difícil você ver um duto quadrado. O coeficiente global de transferência de calor, a gente viu aqui, né? Então, o coeficiente aqui do duto. Fez a diferença de temperatura, né, entre o ar externo e interior ao duto. Então, a diferença de ar externo com o interno que está aqui dentro do duto. Bom, e por fim, pessoal, eu tenho a carga total de resfriamento. Então, eu somo todas elas. Então, é a carga térmica em razão da vazão de ar exterior, que é aquele VS, de pessoas, a razão das paredes, teto e piso, que é envoltório, o coeficiente que tem aqui, né, em razão da envoltória, a carga térmica devido ao equipamento, iluminação e infiltração de ar externo, que também tem outro coeficiente global lá, que é do dutos, né? Aí eu somo tudo. Né? Bom, para fazer a carga térmica de aquecimento, pessoal, o raciocínio é o mesmo. Só que agora tem que escolher os valores de condição externa e interna por projeto por inverno, determinar a perda de calor pelas paredes, teto e piso. Então, se o calor vinha de fora para dentro, a gente tem que pensar no sentido inverso, né? Que vai de dentro para fora, né? A perda de calor devido ao ar exterior e as parcelas de carga térmica, né? Que é a carga total. A gente também tem que pensar agora o aproveitamento de calor por insolação, ou seja, aquilo que minhas envoltórias absorvem de calor. A geração interna de energia, então só considera hospital e indústria, taxa de ocupação e presença de pessoas. Só tem uma diferença mais sutil aí, mas o raciocínio é basicamente o mesmo. Né? Bom, pessoal, então era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguém tem alguma dúvida aí? Charles, Danilo, Severino? Não, professor, tá tranquilo. Sim? Bom, pessoal, então é isso aí. Finaliza a aula aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, é só me procurar, tá bom, pessoal? Peço que façam os exercícios, né? Qualquer dúvida, estou à disposição, estou aí disponível aí, podem me procurar. Vou desejar a vocês, então, uma boa noite, um bom feriado, pessoal. Deus aí, e até a próxima semana. Boa noite, professor. Bom feriado também. Tchau, pessoal. Feriado.